Tribunal Superior Eleitoral julga se Lula poderá concorrer à presidência nas eleições de outubro. O relator Luiz Roberto Barroso foi o primeiro a votar e decidiu pela rejeição do pedido de candidatura do petista. O ministro Edson Fachin foi o segundo e empatou. E a rotina de campanha dos candidatos à presidência? Ajuste de orçamento. Temer voltou atrás e deixou para 2020 o reajuste de servidores, mas aumento para os ministros do Supremo ainda vale. Despedida, as últimas homenagens à Rainha do Soul, Aretha Franklin. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. No Todo Seu de hoje tem dicas para você escolher o melhor candidato nas eleições. Eu conheço o Marinho desde 1978, ele era da Volkswagen. Depois do Marinho, foi presidente do sindicato, presidente da CUT, ministro do Trabalho e ministro da Previdência. E partiu dele o aumento do salário mínimo, a gente acabar com a fila da Previdência Social. Partiu dele que a mulher gestante não tinha que demorar para receber o auxílio maternidade. E eu tenho certeza que você, Marinho, vai fazer a diferença aqui no estado de São Paulo. Marinho 13, governador. Tem gente que fala na Folha que ele comandou um grande esquema de corrupção no país, que ele é o maior bandido da República e que um condenado não pode concorrer à eleição. Também tem gente que fala na Folha que ele foi de longe o melhor presidente do Brasil, que ele é inocente e que a eleição sem ele é fraude. Você lê todo tipo de opinião na Folha, mas nas reportagens só publicamos aquilo que aconteceu. Folha, aberta opiniões, fechada com os fatos. No Todo Seu de hoje tem um super musical com o cantor Bochecha. Quero de tudo com você e atracar com gosto, corpo, alma e coração. Todo mundo chama o Meirelles quando a coisa complica. Os americanos chamaram para comandar um dos maiores bancos do mundo. O Lula chamou para fazer a economia crescer. Chamaram ele para consertar os erros da Dilma e evitar o colapso da economia. Quer mais motivos para chamar o Meirelles? O único que paga sua campanha para não dever favor a ninguém, sem processos e denúncias de corrupção. O único que tem um plano para criar 10 milhões de empregos. Chama quem resolve, chama Meirelles presidente. Você quer montar uma horta na sua casa? Então vem conferir aqui com Todo Seu. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Neste domingo, o time do Mesa entra em campo para comentar os principais lances da rodada. E tem polêmica na Libertadores. Confira a luta dos clubes brasileiros nos confrontos das oitavas de final. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Olá, boa noite. Boa noite. O Tribunal Superior Eleitoral continua discutindo a candidatura do ex-presidente Lula, do PT, preso em Curitiba, após condenação em segunda instância pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Os 7 ministros do TSE devem decidir se Lula pode ou não levar a candidatura à presidência adiante, já que se enquadra na lei da ficha limpa criada por ele mesmo. A norma impede que candidatos condenados em segunda instância concorram a novo cargo público.
Nesse momento, temos imagens do julgamento que está empatado em 1-1 e quem fala agora é o ministro Jorge Mussi. A exemplo do relator, ele também defendeu a adoção no Brasil da lei da ficha limpa e disse que não ter condenações criminais é o mínimo que se espera de um postulante a cargo público no Brasil. Jorge Mussi disse que o TSE deve garantir a aplicação da lei com rigor a fim de defender a Constituição Federal. E com base na lei da ficha limpa, o ministro Luiz Roberto Barroso votou por excluir Lula da corrida pela presidência. Ainda faltam os votos de 5 ministros. A candidatura de Lula foi alvo de 16 contestações. Em uma delas, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, argumentou que Lula estaria inelegível, enquadrado na lei da ficha limpa, por ter sido condenado em segunda instância no caso do triplex em Guarujá. O ex-presidente está preso desde abril em Curitiba. Os advogados do petista baseiam a defesa especialmente na recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que há 2 semanas recomendou que Lula não seja impedido de disputar a eleição enquanto estiver recorrendo da condenação na Lava Jato. Um Tribunal Superior brasileiro deve receber uma decisão da Organização das Nações Unidas que pede, que clama, respeite os direitos políticos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, sob pena de perecimento do direito. Não acreditamos em voluntarismo. Essa decisão marcará a história do direito internacional brasileiro. Barroso iniciou o voto elogiando a lei da ficha limpa e rebateu a tese da defesa de Lula. Disse que o Comitê de Direitos Humanos da ONU é um órgão administrativo sem competência jurisdicional, composto por 18 peritos. Suas normas não estão em vigor entre nós. O que não quer dizer que, por deferência a compromissos internacionais, o Estado brasileiro possa cumprir, mas não há vinculação. Primeiro, porque as recomendações do comitê não vinculam, e segundo, porque direito interno não é no Brasil. Barroso votou por rejeitar a candidatura do petista e afirmou que o ex-presidente não pode participar de atos de campanha, incluindo propaganda no rádio e na TV, e pediu a retirada do nome de Lula da urna. E o voto do ministro Jorge Mussi acabou de sair e ele optou pela inelegibilidade de Lula. Portanto, o placar está 2-1. E o ministro Edson Fachin foi o segundo a votar na sessão dessa noite, empatando o julgamento em 1-1, que agora virou 2-1. Fachin defendeu que o Brasil acate a recomendação do Comitê da ONU garantindo a candidatura de Lula à presidência nas eleições deste ano. Entendo que o candidato requerente, inelegível por força da denominada lei da ficha limpa, diante da consequência que entendo e que extraio da medida provisória do Comitê de Direitos Humanos, se impõe, em caráter provisório, reconhecer o direito, mesmo estando preso, de se candidatar às eleições presidenciais de 2018. E Fernando Haddad, do PT, vice-presidente, candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula, disse que, independentemente do resultado desse julgamento sobre a candidatura no TSE, o PT só vai tomar uma decisão sobre as eleições depois de um encontro com o ex-presidente na próxima segunda-feira. Bem, os candidatos à presidência fizeram campanhas nas regiões Norte, Sul, Sudeste e Nordeste. Marina Silva, da Rede, fez campanha no Rio de Janeiro. Pela manhã participou de sabatina na Federação das Indústrias. No encontro, a candidata defendeu a aprovação da reforma tributária para impulsionar o setor industrial e criticou o adversário Jair Bolsonaro. Disse que o oponente tem muita proposta sem propósito. O candidato do PDT esteve em Santa Catarina. Ciro Gomes visitou a cidade de Lages. Ele criticou a decisão do STF, que liberou a terceirização em todos os setores de uma empresa. O pedetista disse que terceirizar a atividade fim é praticamente uma volta à escravidão e ironizou, disse que já já o Brasil vai revogar a Lei Áurea.
Jair Bolsonaro fez campanha em Rondônia, na região norte do país. O candidato do PSL foi recebido por apoiadores no aeroporto de Porto Velho. No saguão, agradeceu o público presente. Afirmou que todo o reconhecimento e respeito da população é fruto de anos de trabalho intenso. Do local, saiu em carreata. Geraldo Alckmin, do PSDB, visitou o Ceará. No estado, se encontrou com Maria da Penha, a ativista que deu nome à Lei de Combate à Violência contra a Mulher. O tucano defendeu parcerias entre os governos federal, estaduais e municipais para ampliar o número de centros de atendimento a mulheres vítimas de violência. E atenção para as datas dos debates eleitorais aqui da TV Gazeta, em parceria com Estadão, Jovem Pan e Twitter. Os candidatos a presidente da República vão se enfrentar no dia 9 de setembro, domingo, a partir das 6 da tarde. Os candidatos a governador do estado de São Paulo vão se enfrentar no dia 16 de setembro, domingo, também a partir das 6 da tarde. E você já pode mandar suas perguntas em vídeo no Twitter para os debates, com a hashtag GazetaEstadãoJP. O presidente Michel Temer voltou atrás e adiou para 2020 o reajuste dos servidores da União, mas manteve a decisão sobre o aumento aos ministros do Supremo. Na última quarta-feira, Temer tinha decidido manter o reajuste para o ano que vem, mas mudou de ideia após a reunião com a equipe econômica, que novamente alertou o presidente sobre os custos. É uma medida de prudência, de conservadorismo e de cautela na elaboração do Orçamento Geral da União. Porque o que nós quisemos fazer foi, caso a medida provisória não seja aprovada, nós já enfrentamos a questão de preparar um orçamento compatível com essa realidade. Segundo o Ministério do Planejamento, a medida vai gerar uma economia de 6 bilhões e 900 milhões de reais, o que tornará possível o cumprimento do teto dos gastos públicos e a meta fiscal do ano que vem, que prevê um déficit de 139 bilhões de reais. No entanto, serão mantidos os reajustes para os militares, que custará 4 bilhões de reais, e para o judiciário, cujo impacto é estimado em 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano. Fãs e estrelas do showbiz americano prestaram hoje suas últimas homenagens à rainha do soul, Aretha Franklin. O corpo da cantora chegou num cortejo cheio de Cadillacs cor-de-rosa. Os carros foram escolhidos por causa da música Freeway of Love, gravada por Aretha em 1985, que fala sobre atravessar a cidade em um carro do mesmo modelo. O funeral, que começou de manhã, deve ir até a madrugada, com shows de Stevie Wonder, Chaka Khan e Jennifer Hudson. O ex-presidente Bill Clinton é um dos oradores da cerimônia. Milhares de fãs enfrentaram longas filas nos últimos 4 dias para prestar homenagem à cantora no velório público. Aretha Franklin morreu no último dia 17 e vai ser enterrada no cemitério Woodlawn, em Detroit, em cerimônia só para a família e amigos. Bom, e nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite e um ótimo final de semana. Até segunda-feira, Luciana. Até segunda, Gabriel. Ótimo fim de semana para você. Fique agora com o programa todo seu com Rony Fon. Até segunda. Neste domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, acompanhe a entrevista com Major Olímpio, candidato ao Senado pelo PSL. Assista agora, todo seu.